Essa semana aconteceu a 5ª jornada da comunicação do curso de Publicidade e Propaganda pela PUC Minas Poços de Caldas. Foram ministradas palestras em torno da temática da comunicação organizacional. Hoje o Briefcast traz um episódio especial. Professores do curso comentam os temas abordados nas palestras. A moderação fica por conta do professor Júnior Ferreira. Briefcast na jornada 5, Comunicação Organizacional. Nós estamos aqui num Briefcast especial, tratando sobre a jornada da comunicação, a 5ª jornada. Eu estou aqui com os professores Pablo Moreno e Lívia Borges para falar sobre gerenciamento de crise, que foi a palestra da Maria Emília. O que vocês acharam? Gostaram da palestra? Foi bacana, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo aí, né? E eu achei que foi bem interessante, assim. A gente comentou durante a palestra, né, Lívia, que é bom para eles verem também. Teve uma interlocução bacana com as aulas, né? Então, primeiro também, bom dia, boa tarde e talvez boa noite, internautas. A gente falou isso mesmo. O tema que ela abordou é um tema que eu abordo na disciplina de comunicação integrada. E caso, né, não sei se as pessoas ainda desconfiam que a gente mente nas aulas, que é tipo, a gente inventa, mas aí foi bom pra, tá vendo, alguém lá do mercado veio e falou até alguns exemplos parecidos, mas no caso do Tilenol, aconteceu dia 29 de setembro de 82, que foi o dia que eu nasci, então eu nunca vou esquecer essa data, todas as vezes que eu dou essa aula, aí eu conto o caso do Tilenol. Ela falou, uma hora no finalzinho ela estava falando sobre as redes sociais. Será que a rede social em si potencializou, dificultou o trabalho, de certa forma, de gerenciar a crise? Acho que todas as profissões hoje em dia passaram por uma dificuldade com essa coisa das redes sociais, né? Hoje em dia a gente não vai no médico e se contenta com a resposta que ele dá, né? Eu, pelo menos, eu chego em casa e olho no Google o resultado dos meus exames, analiso tudo antes mesmo até de levar para o médico. Eu acho que isso acontece em todas as áreas e na comunicação também acontece, né? Então a gestão de crise passa agora também, além do trabalho de quando a crise acontece, de dar uma resposta rápida, pelo monitoramento. A gente tem que monitorar tudo que vem acontecendo, qualquer problema, e ser bem ágil para dar respostas e soluções para isso, né? É bacana. Eu acho que tem até duas questões aí. Uma realmente é que fica mais complicado, porque afinal de contas eu tenho que dar essa resposta com muito mais rapidez, e essa pessoa que se sente afetada por essa crise, ela consegue dar visibilidade, né, dessa insatisfação de forma muito mais aberta e visível. E acho que tem uma outra questão que as redes sociais, de modo geral, também potencializam a criação de crises. E não só crises organizacionais, corporativas, mas protagonizadas por pessoas comuns, né, sem visibilidade midiática anterior como nós. E o que a gente vê agora é uma série de crises dessa forma. Pessoas que às vezes colocam frases mal colocadas ou que às vezes nem refletem, né, essa frase não reflete o que essa pessoa efetivamente defende, não é a bandeira dela, e acaba criando uma crise. E essa crise tem consequências muito ruins, que às vezes essas pessoas não conseguem mais sair de casa porque as pessoas estão muito aborrecidas com ela. Às vezes elas perdem emprego porque a organização pensa, não, essa pessoa que tem esse pensamento, ou pelo menos que as pessoas acham que ela tem, não pode continuar aqui. Que foi o caso que aconteceu do aeroporto rodoviária, da mulher que disse que estava indo para a África, mas ela não ia pegar AIDS, né? Que era a mulher do Twitter. Se a gente fosse falar só desses exemplos, dessas crises de pessoas como nós, assim, né? Que não tem visibilidade midiática, a gente ficaria aqui o programa inteiro só para falar disso. E mesmo nas visibilidades midiáticas, né? Teve o caso do Ed Mota, recentíssimo ali, né? Daquele mico que ele pagou lá falando dos brasileiros. E não foi o primeiro dele nas redes sociais, né? Teve vários outros casos. Eu fico pensando também até que ponto isso não dá visibilidade para o cara, porque também uma crise, como a própria Maria Emília, a palestrante, disse, pode ser aproveitada às vezes de forma positiva. Às vezes a crise é uma situação que dá visibilidade e às vezes essa visibilidade é boa, porque nem sempre o cara precisa ter uma visibilidade, digamos assim, de politicamente correto. Às vezes isso funciona
pelo menos assim, a gente lembrou de quem era o Ed Mota. E ele depois, você viu a retratação, né? Que falou do problema de depressão, ele entrou nos assuntos super pessoais, né? O tanto de remédio que eu tomo, né? Desculpem, né? Querendo se colocar meio ali, né? Como ser humano também, né, que erra e que por esse erro queria se desculpar, né? Então, isso é uma coisa também interessante nessa questão de crise dessas pessoas com visibilidade, né? Porque o lado humano deles fica muito forte, né? Teve o caso da Xuxa, quando ela deu barraco no Twitter, quando ela escreveu do Justin Bieber no Twitter, que a gente começa a humanizar essas celebridades, que às vezes elas são vistas como marcas, mas por trás dessa marca tem pessoas também. Né? E falando de marca, uma coisa que eu fiquei pensando, ela fala lá, ela falou sobre nível de credibilidade. De certa forma, a matéria tem um nível, né? E um anúncio diferente, né? Mas eu acho que o publicitário tem um papel assim, interessante, porque depois que passa a crise, ou naquele momento pós-crise, a marca continua. Nesse caso da crise, tem que haver esforço de comunicação integrada, né? Assessoria de imprensa, comunicação interna, porque os funcionários e as famílias deles também são muito afetados. Por exemplo, aquele caso daquele laboratório dos cachorrinhos lá, dos Beagles. Instituto Royal. Instituto Royal. Aquilo foi uma crise anunciada, eles não conseguiram dar conta dela, e por isso que chegou, né, nas vias de fato das pessoas invadirem o instituto, mas aquilo ali foi falta de comunicação, de uma crise anunciada. E ali precisava muito de uma assessoria de imprensa para falar, gente, a gente faz isso, tem que ter critérios tais e tais definidos e etc. Porque a família ali era afetada, os próprios funcionários, então ali entrava uma comunicação interna também que deveria ter sido feita, e eu não sei se foi feita, enfim. Às vezes, no caso do Instituto Royal da Vida mesmo, ou outros, não adianta a publicidade fazer nada, às vezes precisa começar do zero. Por exemplo, a SMBB, que é lá em Belo Horizonte, a agência lá do Mensalão, trocou o nome Trocou também. o nome, Tem hora que a crise ela é tão grande que o mais fácil fazer isso. Começar do zero. Começar do zero, coloca outra marca, outro nome, porque a marca, ela se destrói mesmo. Mesmo com o melhor gerenciamento de crise. Tem crise que... E aí você só pede desculpa, eu falo, não vou mais fazer isso, mas você tem que mudar tudo. E em termos também de prevenção, né, desse monitoramento, mapeamento e ação rápida nas crises, eu acho que aí entra a coisa interessante dessa comunicação integrada, que o publicitário hoje em dia ele quer transformar seu anúncio, né, sua campanha, em reportagem. Então, geração de mídia espontânea é o mais importante para todo mundo. E a reportagem, de preferência, tem que ser positiva, né? Sim. Então, quando a gente cria uma campanha e consegue transformá-la em uma notícia positiva para sua marca, é ótima. E estar atento hoje em dia, porque, felizmente, né, o politicamente correto hoje em dia tem muito espaço. Então, a gente tem que tomar cuidado para, quando vier alguma repercussão negativa, que as matérias negativas não prejudiquem a marca. Eu acho que o caso da Skol recentemente pode ilustrar bem isso, né? Que ele virou matéria negativa e custou a cabeça de um dos diretores de marketing da marca, né? E aí teve o caso da Risqué também, que virou uma mensagem negativa, mas não teve resposta, né? Aí que a gente podia acompanhar um desdobramento desse aí, não teve resposta da marca. Pois é, mas aí tem até uma outra questão que é avaliar. Quando eu começo a fazer coisas de fato. Teve um caso também que eu acho que é um case interessante para lembrar, que é da Tetra Pak, que havia um boato de que aqueles números das caixinhas Tetra Pak eram o número de vezes que aquele produto tinha sido invasado. E era mentira, não era isso. Aquilo lá era um número de controle da própria Tetra Pak. Aí, quando eles foram fazer a campanha para tentar conter essa crise, eles não fizeram isso de uma forma, né, com uma abrangência nacional. Eles fizeram em alguns lugares apenas, onde notou-se que as pessoas estavam deixando de levar o produto. E aí colocou banner nos supermercados, nos pontos de vendas. Por quê? Porque será que essa crise é grande o suficiente? Porque uma outra coisa das redes sociais, que até eu e o Pablo escrevemos um texto, a gente consome muita notícia, só que elas somem também. Elas têm uma efemeridade. Tem uma efemeridade. Talvez essas crises, elas deixa passar um dia, de repente, do tamanho dela. No caso da Risqué, que não estava diferentemente, sabe, da Skol, que eu acho que não tinha um teor, na verdade, tão ofensivo, que aquela da Skol era carnaval e como é que é? Deixa o não em casa. Então ela ia contra a integridade física das pessoas, das mulheres. E ela repercutiu rápido, né? Virou matéria no G1, na Folha, em todos os lugares. Agora, no caso da Risqué, apesar dela ser de mau gosto, ou se não mal colocada, ela não era ofensiva a esse ponto. Então, talvez seja por isso também. Senão, eles iam dar mais repercussão do que o negócio teve de fato. Porque também durou... É isso, a gente vê até nas coisas das políticas, né? Ontem, por exemplo, teve as manifestações e na primeira de 15 de março o governo falou, né? Vamos nos manifestar. E aí teve
entrevista com 2 ministros. Ontem o governo disse que não ia se manifestar, né? Ah, Que não, achou senão você que- fica levantando a bola. Porque é levantar a bola para uma crise, né? E é isso que a imprensa Da às vezes tem muito importância, disso, né? Ele que joga o negócio e espera que o outro rebata para ter, né? Pra ter outra, girar. outra matéria, ter... Uma coisa que eu lembrei interessante, que existe até, a gente pode falar de gerenciamento de crise pessoal, né? Individual. Não precisa ser só a celebridade em si. O caso da German Wings, né? Do piloto lá, do copiloto. No dia seguinte tinha voos. Né? Eu fico imaginando o pessoal que estava entrando no avião da mesma companhia. E que sentimento que não deve ser. E aí vocês viram a matéria do piloto que conversou com os tripulantes e com o pessoal que estava embarcando. Ele pegou, saiu da cabine, foi na frente, pegou o microfone olhando para todos, cumprimentou um a um e falou: olha, o sentimento que nós temos, eu tenho certeza que o nosso sentimento é igual ao sentimento de vocês. Estamos muito tristes, mas eu tenho família. Eles têm família, apontou para as aeromoças todas, né? E eu quero à noite jantar com a minha família. Então, espero que todos tenham um bom voo e eu prometo isso para vocês. E aí, quem postou essa fala dele foi uma moça que estava no avião, uma senhora, que ela estava com muito medo. Ela falou que essa pequena palavra que o piloto deu para ela foi uma coisa assim, que tranquilizou tanto ela. E ele falou: estou ouvindo voluntariamente, a companhia não pediu para eu falar. Eu estou ouvindo falar. Isso é interessante, que mostra, às vezes, como que a ação pontual pode diminuir o efeito da crise, né? O impacto de uma crise, né? E nesse caso, você até alertou para uma coisa que eu já havia dito, que é pensar, não é só, olha, só não é assessoria de imprensa, não é só a publicidade que eu faço depois, mas também essa comunicação interna. Porque imagina os familiares dessas pessoas. Justo. No caso da TAN de 96, muitas pessoas pediram demissão, mas muitas vezes pressionadas pela própria família. Imagina se causa impacto na gente, que às vezes a gente não tem nenhum conhecido, nenhum parente lá. Agora imagina se, sei lá, meu filho, meu marido trabalha nesse lugar, meu pai trabalha nesse lugar. Enfim. É isso mesmo. Muito bom, gente. Bacana a conversa. Obrigado por vocês estarem aqui. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Voltamos aqui para falar sobre as palestras da quinta jornada do curso de Publicidade e Propaganda. E hoje eu estou aqui com o Érico Oliveira e Conrado Mendes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Júnior, e você? Eu estou bem. Maravilha. Tivemos a palestra com o doutor, professor, coordenador do curso de administração, Henrique Maia Veloso, falou sobre motivação de funcionários. Gostei bastante. Ele é bem cômico, né? Gosta de fazer umas brincadeiras. O que vocês acharam, assim, no geral da palestra? Antes da palestra eu tinha comentado com o Eric, eu falei assim, eu acho esse tema meio pesado, né? Quando você fala de motivação de funcionário, parece que você quer extrair o máximo dele pagando o mínimo, né? Exato. E a palestra me surpreendeu nesse sentido, porque ele foi falar justamente de um outro aspecto da motivação, né? Talvez até no final ele caia numa satisfação pessoal, né, em relação ao próprio trabalho. E talvez essa motivação esteja muito mais ligada à qualidade de vida que o indivíduo tem e o trabalho ele conta muito nisso, né, do que uma motivação no sentido behaviorista aí, né, para pegar uma coisa que ele falou. E é bacana porque isso que você falou me chamou a atenção mesmo. É mais assim, não assim sendo frio no sentido de falar o problema é você, não nesse sentido, mas ele ressaltou pelo outro lado mesmo. Olha, procurem você aí. Cada indivíduo tem seus signos e significados. Então, como é que eu vou motivar um grupo de pessoas se cada um é muito individual, né? Eu falo lá na agência, por exemplo, que se você acordar de manhã para ir trabalhar e na hora que você acordar você fala assim, nossa, mais um dia para trabalhar, que saco, né? Pô, cara, você tá se matando, larga disso, né? Vai para outra. Tem alguns assuntos que a gente parece que já tem uma pré-definição estabelecida e tudo muito preto e branco, né? E acho que a palestra ela foi legal porque ela mostrou que existem várias nuances nesse tema, né? Muitas vezes a gente fala assim, a motivação é importante? Sim. Muitas vezes se acredita que é um fator externo e a palestra mostrou justamente o contrário. Parte muito também da própria construção do sujeito, né? O que ele deseja e as formas que ele
encontra de buscar o Exato. que dá sentido para a vida de cada um. Exato. Então eu também, assim como o Conrado, eu fiquei positivamente surpreso porque eu já cheguei com algumas reservas do tipo, é mais aquela coisa corporativista e positivista do termo. E na verdade não, ele abordou de diversas formas e de uma forma muito crítica também a respeito. Para a gente não cair em definições muito prontas, né? Uhum. Enfim, então nesse ponto acho que foi muito positivo para nós e para Foi todos os alunos do curso. Agora, numa questão prática, o que vocês acham? Ele pontuou ali a questão do dinheiro, dessas questões, que isso tudo muito subjetivo, né? Mas você pega uma pessoa, por exemplo, numa fábrica, e ele fabrica lá 1000 parafusos. Na virada do mês, aí o chefe chega para ele e fala assim, se você virar o mês seguinte e dobrar, eu te dou X a mais aí, né? Acontece que ele faz e ele recebe aquilo ali. Foi uma motivação, vamos dizer, pontual, né? Foi naquele ponto que eu acho que o Brás fez uma pergunta. A nossa área de criação é muito diferente disso, né? Às vezes o cara quer receber um elogio, um prêmio, né? Alguma coisa assim. Então é muito difícil, não é essa motivação pontual, um dinheiro, alguma coisa. Eu vejo isso em outros colegas de outras agências que falam, olha, tem um funcionário meu aqui, é bom, muito bom, mas ele não se liga no dinheiro, não é isso não. Eu tenho uma dificuldade de motivá-lo porque eu sei que ele cria, mas é no tempo dele, no momento dele ali. Eu tenho uma dificuldade de motivar esse cara. Eu não quero perdê-lo. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Assim? Uma coisa que ele não deixou explícito, mas talvez eu acho que tem a ver com a questão do ambiente de trabalho. Ele falou que salário é um fator higiênico, né? Quer dizer, sem salário todo mundo fica desmotivado. Partindo disso aí, e que as pessoas estão satisfeitas com aquilo que ganham, enfim. Eu acho que uma coisa que conta aí, se o ambiente de trabalho ele é saudável ou não é. Se é um ambiente de trabalho massacrante ou é um ambiente de trabalho em que você pode expor o seu lado criativo, quer dizer, nós estamos falando de agência de publicidade, mas também nós podemos falar do mundo dos professores, né? Então, nós trabalhamos com conhecimento. Como que nós, como professores, vamos ter a nossa condição de trabalho análoga a, por exemplo, quem trabalha numa linha de montagem? Quer dizer, não é a mesma coisa, é um tipo de trabalho que tem a sua especificidade. Eu não estou dizendo que X é melhor que Y. Agora, para que a gente tenha esse ambiente de trabalho mais favorável à produção, a gente tem que ter liberdade de criação também, né? Quer dizer, autonomia para dar aula. Eu acho que isso é fundamental. Você, conforme o desenvolvimento da sua carreira, em alguns momentos eu acho que você acaba priorizando mais o valor financeiro, mas eu acho que no decorrer, assim, no trajeto mais longo da sua carreira, isso vai parar de contar um pouco se isso não vier acompanhado de outras coisas, né? A satisfação mesmo pelo pessoal, o próprio ambiente, que até o Conrado citou, mas que eu acho que ele não chegou a usar esse termo na palestra, e isso acho que conta muito, né? Eu acho que às vezes você pode talvez receber menos, mas o ambiente de trabalho vai pesar na tua decisão de mudar ou não. Uma empresa, por exemplo, de origem americana, ela tem um foco na produtividade, no lucro muito exacerbado. Outras empresas que vêm de matriz europeia, onde já se tem uma mentalidade um pouco diferente. Então, às vezes, isso vai pesar não só a questão do dinheiro vivo, muitas vezes o benefício. E a empresa que sabe flexibilizar benefício, porque nem todo benefício é interessante para todo mundo. Isso também o Henrique frisou, não é o que te motiva que vai me motivar. Então eu acho que cada vez mais a gente caminha para entender a singularidade de cada colaborador, porque as pessoas querem coisas diferentes. A gestão, então, da empresa aí se potencializa a dificuldade, né? Eu vou ter que olhar cada um individual. Eu acho que sim. E ao mesmo tempo humaniza, né? Quer dizer, justamente. É uma gestão humanizada, exatamente. Sabe uma coisa interessante? A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai vendo os demais, vai aprendendo. Eu vi uma empresa, todo final de ano tem aquele negócio de fazer confraternização. Isso acaba motivando um pouco. E eu percebia que as nossas na agência, às vezes, não tinham o resultado que a gente estava esperando. E aí eu vi uma vez um depoimento de uma menina do RH de uma empresa falando assim, quando eles faziam a confraternização, aí era liberado para todos. Então aí levava os familiares. Ela começou a perceber que aí quando reunia todos, ninguém mais era ele mesmo.
né? Na hora que chegava a esposa, os filhos, ele acabava não tendo mais aquela brincadeira que ele fazia com o colega, porque do lado já estava a esposa, o filho, alguém, né? E vocês sabem que aí, de um ano para cá, a gente fez isso e realmente foi diferente? Na verdade, a gente fez até uma surpresa. Não avisou ninguém. Aí a gente levou eles para um local. Passamos um dia num local. Só eles. E aí, realmente, é o que você estava falando, né, Conrado? O ambiente de trabalho, eu percebi que depois ficou muito mais fortalecido. E se o ambiente está bem, eu creio que já é um passo aí motivador, né? Uma outra coisa que ele falou também que eu achei interessante, né? O professor, ele não tem que motivar o aluno no sentido de falar assim, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, que não sei o que. Quer dizer, o aluno tem que chegar ali predisposto. O que o professor não pode fazer, pelo que eu entendi ali, né, e pelo que eu entendo, né, é desmotivar. Então a gente parte do pressuposto que todo mundo tá aqui porque quer. Digamos, não é um curso de direito, né, que o pai obrigou o filho aí, né? No primeiro dia eu falo assim, por que você tá estudando publicidade? Porque eu queria. Falo assim, e aí, sua família apoiou? Eu falei assim, não, queria que eu fizesse direito, medicina, engenharia, né? A gente tem que colaborar nesse processo, não é barrar, né? Mas ao mesmo tempo não colocar na gente essa responsabilidade de motivar o outro, né? Eu acredito que a gente tem que nos mostrar abertos a sugestões, né? E eu sempre peço para os alunos, olha, tiver alguma crítica, uma sugestão, né? Traga, principalmente na disciplina de produção gráfica, que é uma coisa um pouco menos da parte criativa e com um vocabulário muito diferente, alheio. Porque às vezes o aluno não fala para você, fala para os teus colegas, e isso não vai adiantar. E às vezes você acha que você está fazendo o melhor, porque você está querendo passar o conteúdo mais completo, mas talvez você precise segregar em unidades menores. E muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente está falando de um assunto que para nós é tão familiar e tem a impressão que os que estão recebendo com a mesma familiaridade. E muitas vezes isso pode não estar acontecendo, né? Eu acho que a nossa obrigação é ser acessível, mas não ficar nos cobrando também, porque é estressante. Você pega uma sala com 40 pessoas completamente diferentes, são 40 humores diferentes. Você não vai conseguir ter o mesmo impacto em todos eles, né? O que eu tento ser acessível, tiver uma dúvida, justamente para não tentar ser desmotivador, mas só de ter ouvido ele dizer, olha, vocês não precisam também trazer para vocês essa carga, porque é o que o Conrado falou. O aluno tem que vir motivado, né? Quando ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou foi assim, você sabe o que é motivação? A primeira coisa que eu pensei foi, é aquilo que me faz levantar da cama. São as coisas que eu quero ainda alcançar. O palestrante falou, quer dizer, tem alguma coisa que tem que vir de dentro, né? Se a gente também começar a encarar tudo como tudo é ruim, vai ser tudo ruim ao nosso redor, né? É que até eu notei, uma coisa, transformar o seu cotidiano em ambiente de aprendizagem e de desejos. Quando alguém reclama muito da situação que vive no trabalho, eu sempre falo assim, não encara como um fim. Não tá bom para você, mas você não pode abrir mão. Encara como um meio e vai buscar o teu desejo lá, o teu fim, né? Eu escuto muitos alunos falarem assim, mas tal coisa é difícil. Assim, o fato de algo ser difícil não é motivo para você não fazer. Exato. Essa é a questão, né? Todo mundo precisou, né, para fazer a graduação. É difícil, depois você vai querer fazer um mestrado, é difícil. Você tem que abrir mão de coisas para poder fazer algumas coisas. O que eu vejo, às vezes, um pouco nessa geração mais nova que a gente, que vem, que não sei em que momento alguém falou para eles que ia ser tudo fácil. Não foi fácil fazer a minha graduação, não foi fácil fazer o meu mestrado. Às vezes você não quer, né? Todo mundo vai sair, você quer sair também. Exato. Mas você tem que acreditar que tem uma atividade fim ali, onde você quer chegar, onde você se vê. E você tem que focar naquilo e fazer, né? Bacana essa filosofia do Érico, né? Eu tomar para mim. Muito bom, gente. Vou sair daqui motivado. Isso, nós também. Nós também. Muito bom. Obrigado, Imagina, Érico. Obrigado. prazer. Agradeço. Conrado. Forte abraço. Até a próxima. Falamos já sobre gerenciamento de crise, motivação, e hoje eu estou aqui com o Pedro Vaz e Lúcio Carvalho. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Júnior? Tudo bem, satisfação estar aqui. Muito bacana. Hoje eu vou falar de comunicação organizacional, palestra dada pela pós-doc, a Ivone. A Ivone a gente conhece lá do mestrado, Ivone Oliveira. E aí, qual foi a primeira impressão? Né? O que vocês acharam aí da palestra, o assunto? O assunto é um assunto tema da jornada, né? Pois é, Júnior. Eu achei bem relevante a palestra dela, assim. Primeiro,
por uma perspectiva que ela traz para a comunicação organizacional, que normalmente é vista como algo meramente prático, né? Muito do ponto de vista da prática, do mercado, e a Ivone consegue trazer uma perspectiva acadêmica, né? Nível de Bacana, estudos, sim. de reflexão Sim. sobre essa prática da comunicação organizacional. Outra coisa que eu achei também bastante interessante na fala dela foi esse ponto de vista que ela traz de uma perspectiva, né, de pensar a comunicação organizacional como um campo de reflexão, um campo Certo. relacional, né, onde a gente pode ver a comunicação como algo fluido, né, dinâmico, em oposição a uma perspectiva mais antiga, que via a comunicação como algo meramente instrumentalizado, né, como apenas um instrumento para atingir determinado fim na organização, né, a comunicação como Sim. transmissão somente. E a Ivone traz essa perspectiva de pensar a comunicação organizacional de uma maneira mais abrangente, né? Eu achei essa parte sim, bem bacana. interessante. Eu ressalto aí o abordado pelo Pedro. O que eu achei mais interessante na palestra foi justamente essa questão, trazendo, sim, essa parte técnica, falando de uma forma bem prática sobre isso, mas em nenhum momento deixando de abordar e colocar semelhanças, em alguns momentos colocar diferenças com aquilo que é abordado aí tanto de comunicação organizacional academicamente. Legal, e eu me lembrei agora do que ela falou, ela até perguntou lá aqui, vocês conhecem o rádio peão? O rádio peão e tal, e aí ela entrou num item falando que o outro é fundamental na comunicação, né, o outro. Ontem a gente falou de motivação, aí ficou falando dos alunos, e aí ouvir os alunos, né, e aí acaba fazendo até uma ligação entre o Érico que falou disso, de que ele tá certo que não dá para ouvir individualmente, mas existe um grupo, e ali às vezes transita uma informação entre eles e o professor fica meio como marido traído, né? Os alunos às vezes não estão nem aí e tal, e ele acha que está indo numa linha que não está agradando ou não está surtindo o efeito necessário. E eu acho que bate um pouquinho com isso, né? O rádio peão no meio dos alunos. Mas entender que o outro é muito fundamental nessa comunicação. Né? Sim, sem dúvida se completa como processo na recepção, no feedback das pessoas. Então você tem aí duas instâncias. Você tem a instância da emissão, obviamente mais complexo que isso, mas você tem a instância da recepção, e o que eu quero dizer é que ao analisar o ato comunicacional você não pode focar inteiramente nem um nem outro. Ambos, a pessoa comunica para alguém, ela idealiza um certo perfil, né? Entra aí dentro do que Humberto Eco chama de leitor modelo e tal. E a pessoa que recebe essa informação, que recebe esse ato comunicacional, ela domina o repertório cultural, ela tem ali o universo dela, ela interpreta, ela dá novos significados. Então, realmente, dentro do processo comunicacional, principalmente dentro de uma organização, né, que você tem vários níveis, várias pessoas, grupos, subgrupos se formando, é necessário levar em consideração tanto esse perfil de público quanto o modo como a comunicação é feita em si. Os dois estão ligados de uma forma muito intrínseca, os dois estão ligados de uma forma muito junta e não dá para ser dissociado. Pegando o gancho no exemplo que você estava trabalhando da sala de aula, né, a gente poderia pensar, para dar nome às coisas que a Ivone estava falando, a sala de aula como uma organização, né, um lugar onde a comunicação acontece. Então, eu acho interessante pensar nisso que você trouxe, Júnior, porque talvez quando aconteça esse processo dos alunos se distanciarem e o professor sentir esse marido traído, talvez tenha um problema nessa comunicação entre professor e aluno, né? Exato. E aí, pegando a carona com o que a Ivone disse, talvez seja o caso de pensar o aluno como o sujeito mesmo do ensino, né? Sim. Então, se a gente não pensa ele como um sujeito do ensino, não traz ele para a discussão do próprio conteúdo, né, daquele conhecimento, consegue fazer ele emergir naquilo, talvez ele nunca vai conseguir realmente se sentir sujeito, ele vai sempre ficar à margem daquilo, Exato, porque talvez não vai interessar ele de maneira nenhuma. E aí o ruído, que muitas vezes pode ser usado como algo proveitoso na comunicação, se torna algo que impede que a comunicação aconteça dentro da sala de aula. Isso como uma metáfora para qualquer tipo de organização. De pegar numa organização mais tradicional, onde tem uma hierarquia de trabalho muito rígida, muito bem definida, não me interessaria para o presidente, para um diretor, pensar o que os operários dele lá, a ralé, vamos dizer assim, né, pensa sobre os rumos que a organização está tomando. Isso faz com que haja um distanciamento mesmo e que esses boatos, esses rumores de corredor tendam a se aumentar, enfim. Sim. Acho que o que a Ivone propôs é a gente usar o ruído a nosso favor, porque isso vai sempre acontecer. Mas que isso aconteça, então,
pode ser legal pensar o ruído como algo que potencializa a sala de aula, né? Sim. Ou que potencialize o trabalho em determinada organização. Não tem jeito de abafar, né? Não tem jeito de abafar, eliminar. Ele vai existir. Sim, Vamos trabalhar com ele, né? é necessário levar em consideração, como o Pedro falou. Acho interessante ressaltar esse tipo de comportamento humano mesmo. Então você tem o ruído auditivo, você tem rumores, você tem boatos. No caso, a Ivone citou um trabalho interessante, né, que ela estava orientando a respeito do cinismo dentro do ambiente de trabalho. São elementos que, de um modo ou de outro, fazem parte, sim, do processo de comunicação e não devem ser deixados de lado, não devem ser... Bacana isso, muito bacana, né? Agora, um ponto que eu acho que tem tudo a ver, principalmente com o momento que a gente vive hoje, ela vai falar da centralidade da emissão, essa questão, a problemática que a organização tem hoje em relação a essa centralidade, que mudou demais depois das redes sociais, que perdeu essa centralidade, né? E aí, mais difícil, né? Essa é a instância que antigamente a gente costumava chamar de instância da emissão, né? Ela se torna só mais um ator, talvez claro, ainda existe hierarquia, ainda existem os poderes, mas não é mais uma comunicação direta, né? Uma teia, uma trama de vários atores envolvendo ali e que a organização precisa se dar conta disso, porque de duas uma, né? Ou ela pode tentar não entrar nesse ciclo, mas ela vai ser abarcada por ele, ou ela pode tentar monopolizar esse ciclo, e se isso acontecer, ela vai ser imediatamente cancelada ali pelos usuários, né? Totalmente. Aquele processo. Então, citando a Ivone mais uma vez, a organização ela precisa passar a se pensar como um ator social, como alguém que age dentro de uma trama social, enfim, não como alguém que dita as regras, enfim, que se entende nesse lugar que você está falando de centralidade, né? Muito interessante. Sim, e assim como você diz, não só das redes sociais, mas da web 2.0 e todas as mudanças comunicacionais que teve aí com o advento disso, principalmente dos anos 2000 para cá, né? Isso não se dá de uma forma pontual, mas vai se dando de uma forma progressiva. A mentalidade das pessoas, sim, muda. E hoje em dia, aliás, sempre teve isso. Nunca essa ideia de receptor passivo tal, sempre me incomodou um pouco. Mas hoje em dia isso está muito potencializado. Todo mundo é emissor e todos são receptores. Então, realmente, existe essa horizontalização da comunicação dentro de todos os ambientes e dentro do ambiente organizacional não poderia ser diferente. E eu lembro aqui, não sei se vocês estão lembrados, uma vez conhece aquela marca Etna? Os móveis, né? Sim, sim. E eles se lançaram numa fanpage. Alguém imediatamente, pouco depois, assim, postou uma reclamação de um móvel que eles tinham comprado. Aí veio a resposta logo em seguida. Olha, essa fanpage, ela tem o objetivo dela é apenas para elogios, perguntas e comentários, alguma coisa nesse sentido. Crítica a gente não precisa, né? Crítica não cabe aqui. Cara, acabou, eles tiveram que tirar do ar. Aqui é interessante até lembrar do gerenciamento de crise, né? Sim, mas muito relacionadas, né? Mas eles tiraram do ar, tiveram que criar uma outra página, que não conseguiram estancar o rompimento que aconteceu ali. Tem muitas crises que assim, não tem como evitar, né? Pensar numa crise de uma empresa aérea, caiu um avião, fazer uma crise, né? Outros casos, mas muitas crises desse tipo que você está falando aí, se a gente pensar a comunicação na perspectiva que a Ivone está trazendo para a gente pensar, muitas dessas crises podem ser evitadas, né? Porque o caso da Etna, me parece, pelo que você está falando, né? Simplesmente ignorou o usuário ali como sujeito, né? Sim. Não deu lugar de fala para ele. E, enfim, aí vem toda a massa inteira virtual, né, para boicotar aquela empresa. Sim. E além disso, essa parte interpretativa mesmo, como a gente disse anteriormente, muitas vezes a intenção da empresa, obviamente, pode ter sido uma boa intenção, tal, mas às vezes o modo como ela comunicou isso surgiu, né, uma interpretação negativa por parte das pessoas e isso vai virando uma bola de neve. Aí não segura, né? Isso acaba virando um filão para quem sabe aproveitar também, né? Para quem sabe ali navegar nessa nova perspectiva de um usuário ator, né? Um ator social também. Sim. E usar a sua organização como mais um personagem dentro dessa trama toda. Acho que a empresa sai ganhando. Então, isso. De certa forma, o que a Ivone disse, né?
Tem muitos profissionais que já perceberam que a comunicação mudou, mas que estão numa inércia, seja por questões salariais ou por uma preguiça mesmo. Às vezes a organização é pesada demais para se mover, né? Então tem todo um novo filão aí de mercado. Nossos alunos aqui podem pensar nisso, né? Precisa de pessoas novas com ideias novas e que saibam lidar com essas situações dessa comunicação mais fluida, né? Aquela ideia antiga de empresa quadrada, muito rígida, isso acabou, né? Eu acho que não tem espaço para isso no mercado mais. Eu acho que bate, isso daí eu fiz até uma anotação, achei interessante quando ela falou que da comunicação, acho que tem tudo a ver, você está falando, um jogo onde os participantes agem e podem estabelecer regras e estratégias o tempo todo. Então, não realmente, o negócio é fluido, né? Não existe, hoje está assim, mas eu preciso ir me adaptando, porque o mercado, o cenário vai mudando, né? Não pode parar, né? A comunicação, isso, acho que é muito interessante que a gente está falando de comunicação organizacional, mas a gente está, na verdade, fazendo uma abordagem até teórica abstrata sobre a comunicação, né? Isso é uma perspectiva nova para os estudos de comunicação, nova assim, dos últimos anos, né? Porque a comunicação é realmente algo que, quando você cristaliza ela e tenta fazer com que ela seja sempre daquela forma, você acaba matando o processo comunicacional, né? Exato. Porque é justamente a gente volta no início, a coisa do outro, né? Então, se não tem o outro, a comunicação não se movimenta, aí não tem comunicação. A diferença entre comunicar e informar, né? Exatamente. Ela abordou muito bem isso daí. A comunicação não é informação. Ela é a informação significada, né? A informação que acontece, né? Que realmente atinge ali não um objetivo exato, mas acha um interlocutor. Isso, exato. Onde a gente usar os termos aí da matéria que eu dou aula, semiótica, o signo não está nunca parado, né? Ele está sempre em trânsito, né? Exato. A linguagem, a comunicação, a significação, né? Só se dá sempre nesse trânsito, né? Nesse movimento, né? Nunca se dá parado, estático, cristalizado. Né? Aí me veio à mente a dengue. Vou deixar parar. Ô, gente, muito bacana, hein? Gostei da conversa. É um assunto extenso. A Ivone um assunto extenso. Pós-doc, né? Então ela tá aí uma carreira só nesse caminho aí, né? Um negócio amplo, né? É um tema abrangente, várias vertentes, sim, várias possibilidades que você tem. Realmente, como tema-chave, eu considero a palestra dela, né, como uma das mais importantes aí dessa edição da jornada. Realmente abre muitas possibilidades de discussão aí para todos nós. E eu vou falar até, ressaltar o que eu falei de início, essa perspectiva assim, de trazer aqui para os nossos alunos, isso está sendo uma crescente, né, no curso, de associar essa perspectiva prática, que sempre dominou os cursos de comunicação, a uma reflexão teórica mesmo, né, do campo da pesquisa, enfim, porque o que a gente vê muito por aí é a pesquisa totalmente apartada da prática, né? Eu acho que aqui a gente consegue fazer uma discussão pesada, densa, sobre um assunto que está aí no dia a dia de todo mundo, né? Espero que os alunos, acho que eles têm enxergado isso, né? Essa dimensão, essa nova dimensão de pesquisa, assim, que eu acho que é muito importante até para reforçar a prática, né? Os modos de fazer no dia a dia, na rotina produtiva. Eu acho que eles entenderam, acho que estão entendendo. Gente, bacana, gostei de falar com vocês dois. Um papo gostoso e espero que o pessoal aí goste. Maravilha, obrigado pelo convite aí, Júnior. Obrigado, Júnior. Valeu, um abraço. Um abraço. Agora a gente está aqui com a Raquel Favro e o Adnan Nogueira. Hello. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo bom. Ótimo. Vamos falar sobre assessoria de imprensa. Quem veio na palestra de hoje foi a Andressa Fark, né? E ela falou sobre assessoria de imprensa. E aí, gostaram da palestra? O que vocês acharam? Eu curti. Achei legal, assim, ela trazer experiência mesmo dela, porque eu fiquei pensando assim, eu fico lembrando da minha graduação, assim, né? A gente tinha aula, press release é isso, blá, 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 ensinava tudo o que era, e a gente sempre pensava assim, eu vou arrasar na hora que eu tiver que fazer um press release. E às vezes depois a gente ia simular alguma coisa e ficava faltando um monte de coisa pra fazer, era um negócio maior, assim, fuleiro, né, que a gente fazia no final. E ela explicou, né, a situação que eles usam, como que eles fazem antes, durante e depois do acontecimento ou de uma matéria e tal, tipo uma prestação de contas. Eu achei muito bacana, legal. Né? Uma coisa bacana que eu acho que ela trouxe pra gente, para aquilo que o nosso aluno vai encontrar, que é exatamente ele chegar num lugar, numa organização, seja ela pública ou
privada e fazer com que a comunicação ande lá dentro. E aí ela trouxe a experiência dela, tudo que ela tem que fazer, tudo que ela teve que passar a entender, e algumas questões eu estava analisando, ela até faz além do que ela deveria fazer. Porque ela está numa estrutura pequena. Sim, uma cidade questão pequena. jurídica, às vezes ela tem que botar o dedo, o andamento do processo dentro da casa, ela tem que andar e empurrar, porque a própria assessoria legislativa às vezes não acontece ou não existe. Então, assim, ela mostrou um cenário muito, muito bacana. Muito real. Né? Muito real, assim, com... obviamente, muitas vezes os vereadores não sabem do que se trata, nunca ouviram falar de comunicação. E aí eu acho que isso foi muito bacana para quem soube absorver. E eu achei legal também que ela falou assim, tudo isso é papel do assessor, né? Desde responder sobre quando que vai asfaltar a rua da pessoa, não sei o quê, até fazer assessoria mesmo, ler pauta com o presidente, que ela contou o caso, né? Do cara, não sabe nem ler direito, né, gente? E foi eleito lá. Então, assim, você ainda tem que fazer essa assessoria, tipo um professor mesmo, né? O que foi decidido hoje foi isso, e isso significa tal. Ainda tem que traduzir, traduzir o documento pro cara que é o presidente, assim, né? Eu até falo isso muito com os meninos, principalmente do 7º período, assim. Eu gosto muito de levar para eles peças para dar exemplo das coisas que não são incríveis, não são super criativas, não ganham prêmios, porque como um lembrete, assim, sabe? Gente, a gente faz coisas fantásticas, mas a realidade também vai ter aquela pessoa que tem que fazer aquela publicidade daquele produto que às vezes nem é anunciado, né, abertamente, tipo assim, um cara que vende porca de uma parte X do eixo do caminhão. Alguém vai ter que fazer a publicidade desse cara. Ela ter falado isso, eu acho que é importante, porque às vezes a gente tem aquela coisa assim, assessoria de comunicação também é essa coisa meio glamurosa, a pessoa tá em contato, né, com os vereadores e tal, aquela coisa, só vai almoçar em restaurante bom, não sei o que, nananã, mas tem a parte também da vida real, assim, né, acorda aí, uma que coisa tem que muita ela coisa. não falou, que eu fiquei imaginando, como deve ser a rotina dela. Se ela chega para fazer um release, a estrutura é super enxuta. Então, se chega alguém para saber sobre o gás ou sobre o aquecimento solar de alguma coisa, ela tem que estar com isso na ponta da língua e ela tem que parar o que ela está fazendo para dar essa atenção. Ou seja, além da comunicação jornalística, até mesmo publicitária, que ela fica responsável, ela tem que fazer essa comunicação pessoal da própria Câmara. Então, ou seja, ela utiliza todas as ferramentas e mais um tanto. Não, e ela, igual você falou, ela tem que estar sabendo de tudo, né? Ela tem que estar por dentro de tudo. Porque se chegou alguém lá para conversar, ela é a voz da Câmara. Ela está representando os vereadores. Exatamente. Agora, sabe uma coisa? Eu pensei na hora que eu estava falando, e aí, pensando na segunda-feira que foi falado com o gerenciamento de crise, os exemplos que ela foi dando, todos são gerenciamento de crise. Sim. Ela é um problema atrás do outro, que ela tem que conter de alguma forma, né? E a questão é muito séria, porque pensando em questão política, né, eu até anotei aqui, é um fator que eu acho que potencializa essa dificuldade, porque não começa neutro. Entrou agora, mas já automaticamente já tem um tanto de gente contra. É verdade. Não é? Então o trabalho já é muito mais difícil, né? E assim, é mesmo, uma eu não tinha organização pensado fragmentada, até pelas questões partidárias. Justamente. Então, assim, o desafio é juntar isso numa unidade, e que não é única, né? Não é. Ela falou que ela trabalha unicamente, é uma assessoria da Câmara, né? Mas ela falou, são 9 vereadores, né? Mas não adianta, tem 9 cabecinhas ali dentro. Indo para vários lados. Com e certeza. falando várias coisas, então... Achei legal também que ela falou de uso das mídias sociais, que é, Sim. querendo ou não, um negócio que mais está em pauta agora, assim, porque nem a gente sabe como que estão sendo as coisas, né? As pessoas que estão escrevendo livros sobre o assunto não sabem, Tudo. elas estão aprendendo a cada página que elas estão escrevendo, assim, a cada momento o negócio está mudando, você pega um livro de 2012, já é antigo, né? O negócio já tá diferente. Já passou, E a gente tá aprendendo com erros e acertos das pessoas que estão fazendo, assim. Agora, imagina isso que você falou, começa já com uma coisa negativa, uma imagem um pouco negativa de muita gente, e ainda tem ali o cara que não ganhou, né? Que não foi eleito, e ainda fica
cobrando mais postando, ainda e falando, não, está horrível, e levando, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ali, elas vão no embalo, né, nas mídias sociais. Tem alguém falando mal, vamos falar mal. Tem alguém elogiando, vamos elogiar. Então, se tem alguém ali, né, bombardeando o negócio o tempo inteiro, as pessoas vão cair em cima mesmo. Deve ser complicado. E o que vocês acham, então, disso? Ela falou de rede social, ela falou que usa demais, né? Sim. É o trabalho elevado a 1000, porque aí, imagina monitorar. Não sei se ela difícil, que o dia dela não deve ter começo nem fim. Não, e é preciso monitorar, porque assim, até eu tô lendo um pouco sobre isso agora, e eu li ontem um negócio legal que o cara fala assim, seguidores não são números, são pessoas. Então não adianta você ter um monte de seguidores, milhões de seguidores, e não saber conversar com essas pessoas. Então, assim, não adianta só ter a rede social, ela vai ter que responder essas pessoas, seja elogio, seja crítica, né, seja o que for, ela vai ter que ter uma resposta daquilo ali. Então, realmente, é uma demanda mais tempo, muita atenção, é uma coisa nova mesmo. E o comportamento das pessoas nas redes sociais, é bem isso que você está dizendo. Eu participei de uma gestão de crise recente e, assim, as pessoas que estavam esculhambando, não estou dizendo que todas, mas a maioria que estavam esculhambando, a partir do momento que viram uma resposta, frente a um acontecimento e com documentos, as pessoas mudaram o comportamento, outras deixaram de compartilhar o que estava compartilhado. E a gente tem que ter, muitas vezes, sangue frio. É a mesma coisa o médico que está operando um familiar. Então, respira, vai, volta. E aí é muito engraçado o resultado dessa história nas redes sociais. Interessante. Esse comportamento é uma coisa ainda que a gente está aprendendo, assim, e que o povo vai muito no fluxo, né? No que está acontecendo. É para acabar com esse negócio? Vamos acabar. Não, deram para uma posição, tá tudo bem. Ai, gente, tá tudo bem. Aí já a mesma pessoa já compartilha. Como é que é volúvel, né? Isso foi uma injustiça. Por isso que o povo põe aquele memezinho do só pegando a pipoca e acompanhando os comentários, né? Vocês já viram? Já vi. Ai, meu Deus, aquilo é bom demais. Agora, uma outra coisa, né, que eu acho que ela deve sofrer um pouco lá na questão da assessoria da Câmara, porque deve ter uma rotatividade muito grande de vereadores. A gente pega caso aqui igual impostos, né, Gina? De ter um ano virar um ano para o outro e nenhum ser reeleito. Então, ou seja, ela vai começar do zero. Sim. Começar tudo de novo. Agora, né? A questão do entendimento da própria organização, né? Da própria casa, da própria Câmara. A missão dela, o que ela faz, a missão, né? Quer dizer, ela está para fazer comunicação da instituição, né? E o que acontece, como ela mesma disse, em qualquer circunstância assim, os vereadores vão achar que é para eles, não que é para casa. E aí entra numa seara, muitas vezes, que a própria lei barra. Tipo, ele não pode fazer, usar o órgão público para uma comunicação pessoal. Própria, né? É verdade. Própria, não pode. Então, ele não pode se utilizar da verba no sentido de promoção. Ele pode até usar dos releases que ela vai fazer, mas aí quem vai replicar isso é a imprensa. Né? E de repente vai ser uma notinha ou não vai ser nada, ou vai aparecer a capa inteira. Então, isso também é uma dificuldade na gestão da comunicação dentro de um órgão público. Esse entendimento e como é que você vai pautar ou não essas questões. E esse é um problema dessa rotatividade, porque num mandato seguinte, se todos forem reeleitos, eles já sabem que é assim que funciona. Entram os novos, aí ela vai, olha, eu não estou fazendo comunicação para você, não sou sua assessora, eu sou assessora da casa. Fora a relação de, assim, eu acho talvez de confiança e credibilidade, ainda mais por ela ser jovem, né? E às vezes essa coisa que ela estava falando do publicitário e do jornalista. Antes a coisa era só mesmo na mão do jornalista. E tem muita gente que ainda vê o publicitário como um profissional que só faz coisas engraçadinhas e criativinhas. E essa visão do próprio profissional que ela bem colocou, tipo, olha, esse cara vai ter que estar numa instituição para gerenciar a comunicação, e essa comunicação às vezes não é só a propaganda engraçadinha, né? Pode envolver uma crise, e aí como é que esse cara faz? Ele se tranca no banheiro e chora, ou ele vai resolver a situação e vai contornar a situação e vai publicar coisas negativas que, né, para combater outras negativas. Então isso um desafio muito grande desse aluno que está aprendendo hoje, que é a comunicação. E que eu acho que a palestra... Interessante o exemplo que ela deu lá da bebida, né? Aí ela falou, olha, o departamento jurídico reconheceu, não poderia ter aceitado a nota, pronto. Exatamente. Deu uma resposta, informou, tudo bem.
validou a nota da bebida alcoólica. Da bebida? Né? Então, beleza. Tá ótimo, é isso mesmo. Aí vai ficar calada? Vai arrumar uma justificativa? Vai mentir também. Sim, bacana. Eu acho que o cenário prático que ela trouxe, se os alunos enxergaram dessa forma, foi muito, muito positivo, né? Foi muito bacana. Uma outra coisa, o Dinan, que já passou bastante por isso nessa questão do mercado, na época ela acabou não falando lá, mas é interessante o pessoal que está escutando a gente, na época da campanha, a assessoria continua para a publicidade? Não, aí tem um período que não pode fazer propaganda, tem que tomar cuidado com os candidatos. A gente, quando prestava assessoria na Câmara Municipal, chegou um determinado momento que o promotor convidou a todos os departamentos de comunicação dos órgãos públicos para falar de comunicação. E, no caso da Câmara específico, ele alertava dizendo, olha, não quero nem release no jornal. Então nada. Ele alertava que não. Existem alguns pareceres jurídicos que falam, não, se for notícia, mas mesmo assim, como é interior, pode haver muita confusão, e aí o cara vai lá, paga por fora o veículo. Então, o promotor, eu acho que ele até foi sábio nesse sentido. Falou assim, não, ninguém vai falar nada. Eu acho que foi a partir de junho. É um momento que, deixa as informações se assentarem para exatamente o eleitor decidir em quem ele vai votar. Sim. Então, assim, não era só uma questão da propaganda, mas também da assessoria de imprensa, comunicar apenas fatos relevantes para a Câmara e não para os vereadores, porque é normal numa assessoria de comunicação, o vereador nas estruturas menores não tem um assessor de imprensa, então ele utiliza a assessoria da Câmara local. E aí os releases são produzidos mediante as demandas. Provavelmente o que soltava seria coisa bem estrita, assim, utilidade pública. Exatamente. Pro povo, precisa saber dessa informação, né? Bacana, gente. Valeu, ótima conversa. Foi bom falar com vocês. É muito bom. Espero que o pessoal que está escutando goste também. Eu quero agradecer pelo cachê. Isso. Altíssimo. Não, obrigado, valeu. Em chocolates. Achei o máximo, muito bom. Ótimo, a jornada está muito bacana. Um abraço. Um beijo. Oiê. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui com o professor Lúcio Flávio. Olá, tudo bem? Estamos aqui, tudo bom, tudo ótimo. Estamos aqui mais uma vez com grande satisfação. Bacana, bacana. E agora vamos fechar o ciclo da jornada, nesse bate-papo gostoso que a gente está tendo. Então, esse último tema que foi a Maria Eliane, que tratou negócios sustentáveis e responsáveis. A sequência foi muito bacana, a sequência de todas as palestras foi muito bem pensado, o fluxo de conteúdo durante esses 5 dias. Porque o tema que ela abordou, de certa forma, a gente vê assim, uma pincelada desde do gerenciamento de crise, passando pela comunicação organizacional, a parte da própria assessoria e tudo isso daí, né? A motivação em si. E aí a gente chega no momento que ela vai tratar aqui sobre a responsabilidade social. Eu notei que fiz uma anotação de uma coisa bacana que ela comentou, e foi bem ali no final, ela fala sobre a governança social, que é um ponto importante para a empresa. Para a empresa não, vamos dizer, um momento que a gente viu de todo mundo está falando de responsabilidade social. O que eu entendi dela que é o seguinte, a tomada de decisão em relação ao futuro da empresa em si e desse caminhar para a responsabilidade social, ela não é só da empresa, ela é da empresa, do governo e da sociedade. Os 3 juntos para pensar em responsabilidade social. Pegando esse apanhado, eu acho que durante a jornada inteira a gente pode ver aí várias coisas, né, vários aspectos pertinentes aí à comunicação organizacional, passando aí desde a palestra de motivação, a palestra de assessoria. Então foi uma oportunidade bem legal para vários alunos, e essa questão da responsabilidade social é uma questão que começou a ganhar relevância aí alguns anos atrás, né, já. E hoje em dia faz parte de uma realidade bem palpável aí dentro das empresas e tudo. Eu entendi essa mesma perspectiva. Então fala-se muito em relação à responsabilidade social, à responsabilidade ambiental, a marketing social. E aí a palestrante, no primeiro momento, definiu, né, as diferenças e tudo. Posteriormente, a aluna
perguntou, olha, mas fala-se muito da responsabilidade relacionada à empresa, mas e o governo? Onde que o governo entra nisso? O governo procura muito jogar para a questão privada, tal, mas qual que é o papel dele? E realmente acho que a mensagem final que a gente pode pegar com a palestra dela é justamente essa. Primeiro, responsabilidades não são ações pontuais. Então, não é você fazer uma ação aqui, uma ação ali, outra colar, porventura, de vez em quando. Isso não é característica e responsabilidade da sua empresa. É algo incorporado à filosofia empresarial e é algo que não deve ser buscado unicamente pela empresa, mas também por governos, também pela iniciativa privada. Então, parte aí da consciência de todos nós, com a perspectiva, né, que ela colocou aí, que até 2050 nós tenhamos um ambiente melhor, mais sustentável, mais conservado. E é isso aí, é muito interessante. E a questão da sociedade civil, no meio disso, ela é fundamental. Para mim ficou muito claro que a sociedade precisa participar de todo o processo. E a gente está num momento interessante, né? Que a gente cita aí, a gente está num momento pós-manifestações, né? A sociedade civil não fica mais quieto, tipo, quero participar da discussão. Então é um momento interessante. Parece longe até 2050, mas eu acho que tem que caminhar demais mesmo, é muita mudança, né? Você pensar durante vários anos, as empresas deram pouca importância a essa questão que começa a surgir aí, de certa forma, na década de 60 e apenas atualmente vai ganhar uma grande relevância. Aqueles exemplos, é interessante os exemplos que ela contou no início de parte, né, dos donos, né, de uma cúpula querer usar os lucros para investir socialmente e aí os acionistas entrarem na justiça para não permitir isso, né? Ela contou exemplo do passado, isso aí a justiça americana deu ganho de causa para os acionistas, né? Olha como é que de lá até hoje como que mudou a visão, né? Exatamente, essa visão empresarial de simplesmente ter a empresa para poder gerar lucros para os empresários e para os acionistas é ultrapassada. Essa empresa se apoia vendendo serviços e produtos para a sociedade e a sociedade quer algo em retorno disso cada vez mais. Aí outra questão que ela coloca que eu achei muito importante é o quê? Você ter essa responsabilidade voltada pro local. Que ela deu o exemplo do McDonald's, que faz um McDia feliz, no qual a venda dos sanduíches Big Mac é totalmente revertida para obras, hospitais e tal. E ela colocou a perspectiva que, olha, tudo bem, mas isso deveria ser colocado de uma forma mais local, porque quem está apoiando essas lanchonetes, mesmo sendo uma cadeia grande, é o público daquele local que está consumindo efetivamente e esse público, hoje em dia, mais do que nunca, quer ter um retorno empresarial e está certo em querer isso. Exato. Aonde ela está tendo seus lucros é daquele local, daquele território. E ao mesmo tempo que ela abordou bastante essa questão do local, do retorno local, etc., uma coisa que eu achei bem interessante na palestra dela é que ela não deixou em momento algum de falar do global também. Então, por exemplo, na hora que ela falou das normas certificado do ISO. Por exemplo, existem uma série de normas ambientais, etc., e que muitas vezes empresas multinacionais estabelecem filiais, né, em outros países que têm normas ambientais menos rígidas, mais flexíveis. Exato. E que cabe à empresa, dentro disso, ter um certo senso crítico e falar, olha, sua norma é flexível e tudo, mas do país de onde viemos as normas são mais rígidas. Na filosofia da nossa empresa, acreditamos que uma norma mais rígida nesse quesito é mais adequada também e cumpre isso. Ao mesmo tempo que ela flertou bastante com essas questões locais, ela não deixou em momento algum de falar de questões globais, também ligadas à responsabilidade. Então ela falou, né, de uma maneira bem ampla, vários aspectos. Foi bacana. Ela entrou num ponto interessante, né? Olha, é interessante não falar de responsabilidade social. Ela falou das diversidades e a questão de até hoje evoluímos tanto, ainda acontece da mulher receber menos que o homem. Sim, com essa questão de leis relativas à igualdade e relativas à diversidade também, né? Uma questão não de igualdade, mas de equidade, de você tratar da forma conforme precisa. Como, por exemplo, ela citou a Constituição do Equador, que aí leva em consideração as diversas comunidades, os grupos indígenas, os grupos afrodescendentes, os grupos descendentes de europeus, etc, etc. Cada um desses grupos possui uma certa necessidade, possui uma certa cultura e deve ser levado em consideração, porque cada vez mais a gente vive em uma comunidade bem cosmopolita, bem variada. Exato, é isso mesmo. Eu vou aqui para o nosso encerramento lembrando a pergunta do Brás.
E eu acho que é interessante porque a abordagem da Maria foi o papel do marketing, o papel da publicidade. Ele questionou como uma empresa pequena, como é que ela pode entrar nessa questão sustentável. A pessoa vai comprar e vai saber que ali é um negócio sustentável. E aí ela jogou na mão da publicidade. Você falou, tem que divulgar. Existe uma pessoal que quer comprar isso, né? Tem que mostrar para eles que existe esse cuidado, que existe esse valor. Então eu acho que cabe a todos nós, publicitários, utilizarmos não só esse conceito, mas eu acho que vamos pegar a jornada como um todo. Trouxe muita informação para todos nós, professores, alunos. Todos tivemos a oportunidade de estar com profissionais de diversas áreas aí dentro da comunicação organizacional que flertaram com vários exemplos, as oficinas, e cabe a todos nós utilizar esse conhecimento, direcionar isso para as nossas atividades cotidianas, profissionais. Exato, isso mesmo. É um momento o aluno sacar isso daí, que a gente está num processo de mudanças constantes e temos que ficar atento ao fluxo do mercado. E o aluno que saindo daqui atento a essas mudanças, principalmente essa que a gente fecha hoje, né, de negócio sustentável, esse é o caminho, é isso mesmo. Voltando aqui até, eu perguntei na hora lá sobre o comércio justo. A tendência é essa, cada vez mais cuidar do meio ambiente. Bacana, então. Obrigado, Lúcio. O Lúcio participou conosco desse Briefcast 2 vezes. Valeu, Lúcio. Eu que agradeço estar aqui, ter tido a oportunidade de estar junto aí dessa jornada e me envolver bastante com tudo. E agradeço a você e agradeço a todos vocês que estão aí me ouvindo agora. Bacana, legal. Um abraço a todo mundo aí que deu oportunidade pra gente, ouvindo esse Briefcast. Foi uma experiência bacana para mim também e espero que gostem aí e que não só gostar, mas que seja relevante e que tenha somado conteúdo para a mente de cada um de vocês. Um abração para todo mundo. Fechou. Mua.